querido Eduardo Daniel da Silva. Eduardo, trabalhador da doutrina espírita, vinculado ao Centro Espírita Bíblia da Federação Espírita do Paraná, palestrante do CEP e também pelo CEP faz palestras de divulgação doutrinária como a desta noite aqui entre nós. Profissionalmente, ele é formado em administração, tem mestrado na área e doutorado também, sendo professor da Pontifícia Universidade Católica, companheiro de trabalho do nosso Filinto. Para nossa alegria, então, nesta noite, e pela primeira vez, pelo menos para mim, aqui na nossa casa, nós vamos ouvir o nosso Eduardo Daniel da Silva. Boa noite a todos. A paz de Jesus esteja presente em nossos corações, mas principalmente em nossas consciências. Eu gostaria de agradecer o convite que a direção da casa me fez, a oportunidade de eu estar aqui com vocês na noite de hoje, para juntos podermos refletir acerca da doutrina dos Espíritos. Doutrina tão importante para cada um de nós, doutrina que nos orienta, que nos esclarece e principalmente nos consola. É uma alegria voltar a essa casa. Eu estava conversando aqui antes do início, que para vocês terem ideia, esse auditório aqui eu não conhecia. Eu conheci a casa quando não tinha esse auditório. Então, para vocês terem ideia de quantos anos atrás que eu tive a oportunidade de estar aqui, de frequentar essa casa, de conhecer aqui os grupos de jovens que participavam aqui, num período que foi muito importante, um período mágico, que eu diria, o movimento jovem do nosso estado do Paraná, da região de Curitiba, que nós tivemos a alegria e a felicidade de poder participar. E eu lembro desse momento, dessa fase, não só pelo saudosismo de estar aqui, nascer, uma casa que participava da Urinorte. Eu fui diretor do Dígio da Urinorte na época, 92 até 98, nesse período. E várias vezes estivemos aqui para conhecer os grupos de jovens, motivá-los a participar dos eventos, dos encontros, Mas também o saudosismo nos remete às reflexões que nós fazíamos naquela época com os jovens acerca da importância da família, dos valores da família, dos temas relacionados à família e o quanto foi importante para todos nós, hoje, tantos anos passados, conhecendo e convivendo com muitos daqueles jovens hoje, que hoje são pais, alguns até avós já são, e o quanto foi importante para nós, naquele momento, termos estudado na doutrina espírita temas relacionados à família. Quanto isso nos auxiliou, o quanto isso nos preparou para as experiências que nós vivenciaríamos ao longo dos anos, constituindo nossas próprias famílias, ou os relacionamentos que a família a qual nós fomos convidados a participar, ou instituídos, ou de certa forma direcionados nessa atual reencarnação, o quanto aqueles conhecimentos, aquelas reflexões, aqueles ensinamentos nos auxiliaram a compreendermos os desafios da vida familiar. E esse tema nos inspirou a buscarmos, trazer para vocês na noite de hoje, uma reflexão sobre esse livro, que é um livro do Raul Teixeira, Desafios da Vida Familiar, pelo Espírito Camilo, mentor espiritual de Raul Teixeira. Um livro fantástico que traz ensinamentos profundos, simples, mas profundos, acerca desses desafios. A necessidade de nós compreendermos que todos nós somos espíritos reencarnados, tendo uma oportunidade maravilhosa dada por Deus, para que aqui possamos estar, todos nós, vivenciando experiências necessárias ao nosso crescimento, à nossa evolução espiritual. Experiências que são, na grande maioria, proporcionadas pelas relações, as diversas relações que nós estabelecemos ao longo da nossa vida, da nossa existência. Existe um livro chamado Nossos Filhos São Espíritos, de Lino Miranda,
onde ele narra, né, lembranças que ele tem, ou tinha, da preparação dele no seu planejamento reencarnatório. E ele relata no livro, né, que o seu mentor espiritual chega, depois de várias sessões de preparação, né, diz a ele o seguinte: vai chegar o momento que você vai reencarnar, você será filho e vivenciará a experiência de ser filho. Também terá irmãos, então terá a vivência da relação fraterna, da relação com irmãos. Vai chegar o momento onde você vai sair do seio do ambiente familiar e se relacionar mais intensamente com os amigos, na escola, no colégio, né, com os parentes, até chegar o momento onde você vai encontrar alguém e vai contrair matrimônio. E depois de algum tempo, você vivenciará o principal papel da sua vida, que será o papel do pai. Né? Então ele fala, né, o mentor espiritual orienta ele sobre esses diversos relacionamentos que nós estabelecemos, seja no ambiente familiar, consanguíneo, seja no ambiente familiar das relações fraternas que nós constituímos ao longo da nossa existência. Então, a oportunidade da vida, a oportunidade da reencarnação, é um processo de construções de relações, de vivências, e todas elas, sem exceção, nos proporcionam aprendizado. Mas é importante, nesse momento que nós vivemos, resgatarmos e relembrarmos aquilo que foi tão importante na minha juventude espírita, que é exatamente resgatarmos a importância da família consanguínea, dos laços familiares. E Camilo, nessa obra, né, Desafios da Vida Familiar, ele nos lembra, né, nessa parte, nesse trecho, a importância, né, da família em nossas vidas, dizendo exatamente o seguinte: a família terrena tem, então, importância enorme no processo da reencarnação de cada espírito. Nela, este encontrará o que lhe seja necessário para podar os males do caráter, quanto para conquistar as virtudes que lhe faltam. Ou seja, ele destaca, né, a importância que a família tem para todos nós, independentemente da natureza, da forma, da constituição da família que estamos nos referindo. E família é aqueles que não só convivem no mesmo ambiente, no mesmo lar, mas aqueles que estabelecem relacionamentos íntimos, né, pela condição de estarem juntos e de reencarnar com esse propósito. E ele continua, Camilo, dizendo o seguinte: transformando-se de pedra bruta em gema preciosa e retirante, caso sua maturidade lhe permita visualizar e entender tudo isso. Ou seja, a necessidade de nós buscarmos compreender isso, que é um sinal de maturidade espiritual, quando nós entendemos o valor e a importância da família, ou os valores familiares. Caso não consiga perceber essa função divina do grupo familiar, continua Camilo, né, o reencarnado poderá complicar-se, ou complicar-se mais, fazendo-se devedor dessa benesse que lhe foi concedida pela vontade amorosa de Deus, da qual não faz bom uso. Então Camilo nos alerta, né? Cuidado que nós devemos ter acerca do valor que nós estamos dando a essa oportunidade e da família na qual fomos inseridos. Se ele nos convida, de certa forma, a uma reflexão: até que ponto estamos dando o devido valor a esse núcleo familiar? Mas ele continua nos trazendo, então, mais reflexões que eu gostaria de trazer e compartilhar com vocês para chegar no tema específico que nós escolhemos, que é um tipo de relacionamento específico, que é exatamente o relacionamento do casamento, que nós vamos nos dedicar a trazer algumas reflexões. E Camilo comenta o seguinte: embora encontremos no movimento espírita o pensamento de senso comum, estabelecendo que cada fulano vem à Terra para encontrar uma certa Beltrana, ambos devidamente definidos um para o outro, desde o além, as coisas não se passam exatamente assim.
né? Então ele nos chama a atenção, né, desse conhecimento do senso comum, que é muitas vezes uma visão que nós vamos constituindo ao longo, né, da nossa existência, nas trocas, nos relacionamentos, nas conversas, nos diálogos, né, aonde a gente vai absorvendo essa visão de que todos nós temos uma programação muito específica, muito, né, clara, muito bem definida, principalmente em relação a quem nós vamos encontrar para constituir matrimônio, nos casarmos, né, e constituirmos família. Parece que, né, isso já está pré-definido, né, isso já está, né, programado antecipadamente. E Camilo nos alerta que não é exatamente assim, né? Então vamos ver o que ele nos traz na sequência sobre essa questão, onde ele fala o seguinte, que a programação espiritual, ela existe, né? Mas ela é acompanhada pelos espíritos que estão fazendo parte desse processo de programação, dependendo da maturidade que eles possuem para compreender. Deus, né, orienta os mentores espirituais no sentido de participar, de orientar, de programar, né, as necessidades que nós temos evolutivas. Então eles auxiliam esse processo de programação. Mas esses diálogos, essas relações e conversas e orientações, elas ocorrem de maneira clara com aqueles que possuem a maturidade suficiente para compreender, para penetrar o gojo das situações, reiterando daí o que seja melhor para si, na caminhada evolutiva. E aí Camilo continua dizendo o seguinte, que esses mentores agem como quem, numa reunião de sérias decisões, pusesse sobre a mesa todos os porquês, todos os senões, conquistas, débitos, ações complicadoras e virtudes trazidos das reencarnações anteriores, pois muitas situações experimentadas na derradeira, né, ou seja, na última reencarnação, estavam atreladas a existências mais remotas. Então, quando o espírito tem a maturidade necessária para compreender esse processo, ele participa dessas reuniões de orientação, de análise, onde tudo, como o Camilo nos coloca, é colocado sobre a mesa, né? As dificuldades que você precisa superar ainda, os compromissos que você mesmo, que nós mesmos adquirimos em reencarnações anteriores, né? Nossas conquistas, né? Aquelas que já nos permitem acumular certos potenciais para utilizá-los na atual ou na próxima reencarnação que está sendo programada. Então, quando nós temos essa maturidade, nós participamos desse processo. Mas, o contrário também é verdadeiro. Aquele que não tem ainda essa compreensão, essa maturidade, né, ele não acompanha esse processo. E esse planejamento é feito pelos mentores espirituais. Na sequência, Camilo nos traz, continua complementando essa visão do preparo que os guias espirituais fazem para a nossa reencarnação. E ele nos fala o seguinte, os nobres guias, assim, levam os candidatos à reencarnação a reflexões sérias. Ou seja, eles nos levam a pensarmos, a refletirmos sobre os compromissos que estamos assumindo, profundas a respeito das suas próprias necessidades. Conseguem concluir com clareza quanto aos tipos de existência terrena que fazem jus, aos tipos de existências que nós fazemos jus. Avaliam os modos de vida que lhes propiciarão rápida ou lenta, verificam suas condições para suportar uma ou outra vereda provacional expiatória. E aí nós lembramos, né, da afirmação do apóstolo Paulo, né, Deus não coloca um fardo mais pesado do que aquele que nós possamos carregar. Né? Ou seja, essas condições para nós superarmos, né, essas dificuldades que são necessárias, porque nós mesmos causamos essa necessidade, elas são avaliadas, né, de acordo com as nossas condições, para que possamos então planejar situações provacionais ou expiatórias que estejam ao nosso alcance. E estabelecem, desde então, com que tipos de indivíduos deverão se encontrar. Com que tipos de indivíduos deverão se encontrar.
a fim de melhor aproveitar a ensancha no mundo. Ou seja, essas orientações, quando nós estudamos, né, essa contribuição de Camilo, essa reflexão que Camilo nos traz, nos esclareceu ainda mais, né, aquilo que já a doutrina espírita, desde a sua codificação, vem nos orientando, né, acerca dessa interação entre o plano espiritual, a nossa verdadeira condição, a nossa verdadeira estado, que é de espíritos, né, desencarnados, e a preparação para a nossa experiência nesse mundo. O quanto os espíritos venerandos, nossos mentores, né, nos auxiliam nesse processo, para que realmente nós possamos preparar e aproveitar, né, as oportunidades, as ensanchas, né, que o mundo nos oferece para crescermos, para evoluirmos. Tudo isso reflete a bondade do nosso Pai, a bondade de Deus, o quanto Deus nos ama e quer o nosso avanço, quer o nosso progresso. No entanto, precisamos compreender como esse processo acontece. E aí, Camilo continua dizendo nesse trecho: há espíritos que renascerão em corpos masculinos e necessitarão de esposas exigentes, disciplinadoras, sem grandes demonstrações emotivas, em razão da equipagem que trazem do pretérito. Então, tem alguns de nós, né, que necessitam desse perfil de esposa, como Camilo nos alerta aqui. Outros deverão encontrar, ao contrário, esposas afetuosas, emotivas, românticas e liberais. Outros mais precisarão de companheiras nas quais se misturem essas várias nuances do caráter. Ou seja, a diversidade, né, de combinações dessas características, mas sempre de acordo com a necessidade de cada um, necessidade evolutiva que cada um de nós possui. Mas ele continua trazendo também daqueles que reencarnam com a morfologia feminina e que, por sua vez, carecerão de esposos, de companheiros portadores de tipos de caráter, como os apontados anteriormente, né? Uns serão esposos rígidos, policiadores, dominadores, afetivamente frios. Outros serão sensíveis, amigos, parceiros, atenciosos, ou que experimentem, no modo de ser, combinações também dessas diversas características. Ou seja, né, nós atraímos, né, aqueles perfil que nós temos necessidade e que mais contribuirá para as nossas experiências necessárias e evolutivas. Então, a espiritualidade nos trazendo, né, como esse planejamento acontece. E que nada é por acaso. No entanto, nós temos que lembrar o seguinte: então, Camilo nos alerta, no invisível, a formação da família é vista de conformidade com as necessidades dos reencarnantes. Todos nós, cada um de nós, está na família que necessita, com as características que necessita para o seu progresso, mas também que necessita contribuir, né? Que precisa da sua contribuição, da sua colaboração para auxiliar aqueles que estão com você também. Podendo o Espírito, Camilo continua, em chegando ao mundo, promover alterações de leve ou de forte impacto na estrutura de sua vida, melhorando disposições ou complicando-se mais, em nome do seu livre-arbítrio. Ou seja, novamente aqui, o ensinamento da nossa liberdade de ação, de escolha, né, no nosso livre-arbítrio. Por mais que tenhamos essas programações, ou esse planejamento, né, que a espiritualidade nos auxilia a realizar, principalmente aqueles que têm maturidade para compreender, participam, inclusive entendendo e compreendendo o porquê de tais experiências, o porquê de tais relacionamentos necessários ao seu crescimento, à sua evolução, né, o processo de resgate que está implícito nessa dinâmica e também, obviamente, de potencializar, né, as suas conquistas, aumentar ainda mais as conquistas que você já desenvolveu em experiências anteriores. Apesar de todo esse processo, quando aqui nós estamos, quando aqui reencarnamos, né,
nós temos, né, o nosso livre-arbítrio e podemos exercê-lo. Né? Temos as nossas escolhas. Muitas vezes essas escolhas melhoram as nossas disposições, como o caminho nos alerta. No entanto, outras vezes podem nos complicar. Exercendo o nosso livre-arbítrio, acabamos escolhendo caminhos que acabam nos complicando. Por isso a necessidade da reflexão, do estudo, do orar e vigiar, da prece, né? Nos momentos de escolha, nos momentos decisivos, nos momentos em que nos deparamos, né, com situações onde temos que escolher o caminho mais adequado, o caminho correto a ser seguido. Por isso a importância, né, do Evangelho, do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde nós encontramos ali, no Evangelho que o Mestre Jesus nos deixou, todas as orientações necessárias ao nosso processo evolutivo. Jesus não só nos ensinou, mas exemplificou tudo aquilo que precisamos saber, estudar, compreender, mas principalmente praticar, para que possamos saber, no momento de escolha, o caminho correto a ser seguido. E exercer com maturidade essa nossa capacidade de livre-arbítrio. E uma dessas escolhas, desses momentos decisórios, para aqueles que possuem essa programação ou esse processo na sua programação espiritual, porque alguns não têm, né, essa programação prevista na atual reencarnação, está a decisão ou a escolha do casamento, que tem, obviamente, como todos nós conhecemos e sabemos, né, implicações importantes na nossa vida, na nossa existência e no nosso futuro espiritual também. Por isso, na escolha de nós trazermos para a noite de hoje essa temática, a temática do casamento, para refletirmos juntos, né, sobre essa escolha tão importante em nossas vidas para aqueles que possuem, né, o casamento na sua programação reencarnatória. E aí, trazemos então essa afirmação que o casamento representa um alto estágio de evolução do ser, quando se reveste de respeito e consideração pelo cônjuge, firmando-se na fidelidade e nos compromissos da camaradagem, independente do tempo de duração deste casamento. Observe, independente do tempo de duração desse casamento. Vamos detalhar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Para o Espiritismo, então, o casamento ele se concretiza pelo compromisso moral dos cônjuges e é assumido perante o altar da consciência no templo do universo. Naturalmente, o casamento civil, alerta do Espírito para todos nós, ele é necessário, deve ser cumprido pelos espíritas, porque legitima a união perante as leis vigentes, que asseguram ao homem e à mulher direitos e deveres. Então há essa orientação no sentido de nós observarmos também os aspectos da lei humana, lei civil, nessa questão do casamento. Mas o mais importante é a reflexão sobre o papel que nós devemos desempenhar diante dessa experiência, se assim nós tivermos em nossa programação e se assim nós escolhermos de acordo com o nosso livre-arbítrio. Mas é importante nós ainda reforçarmos, devido à importância que esse assunto teve e tem para todos nós, Kardec questiona os espíritos. Na questão, no Livro dos Espíritos, 695, será contrária à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Hoje atualmente, né, alguns questionam essa questão. E a resposta é muito clara, né, da espiritualidade maior. É um progresso na marcha da humanidade. Ou seja, o casamento tal qual nós o conhecemos, né, a instituição do casamento, ela representa um progresso na marcha da humanidade. E Kardec ainda continua, devido à importância do tema, na questão 696. Ele reforça e pergunta aos espíritos: que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Se Kardec fez essa pergunta, é porque a reflexão que ele estava propondo a todos nós
é exatamente no sentido da importância, não só da família, mas a importância do casamento para a sociedade. Como nós vimos ali, na questão anterior, ela é uma conquista, né? Representa uma marcha evolutiva da humanidade. E a resposta a essa pergunta é a seguinte, dos espíritos venerandos: seria uma regressão na vida dos animais. Depois Kardec tem uma nota ainda reforçando, explicando, né, a importância do casamento na nossa sociedade, a importância do casamento como sendo o início da constituição da célula familiar, que é a célula, né, da sociedade na qual nós vivemos. E ainda, a orientação que nós encontramos é de que o processo do casamento, né, exige de todos nós e representa para cada um de nós um grande desafio. Porque casar não é uma tarefa tão simples, né? É uma tarefa para todos os dias, né? Todas as horas. Portanto, somente da comunhão espiritual gradativa e profunda é que surgirá a integração dos cônjuges. Ou seja, o casamento ele é um processo de aprendizado contínuo. Mas principalmente, aqueles que já vivenciam ou vivenciaram essa experiência sabem que o casamento não só é uma construção diária, mas é um aprendizado diário contra o egoísmo, contra o interesse pessoal, o interesse único, né? O egoísmo que é uma das grandes chagas da humanidade. E o casamento ele exatamente nos oferece diariamente a necessidade de pensarmos naquele que está conosco, no outro, né? De combatermos esse interesse individual, esse interesse próprio. Por isso, né, nós refletimos então acerca dessas orientações iniciais. Quais são os tipos de casamentos que nós podemos vivenciar ou visualizar na nossa sociedade? Né? E em função de tudo aquilo que Camilo nos traz, não só nessas passagens que eu compartilhei com vocês, mas em vários pontos dessa obra fantástica, com uma linguagem bastante simples, perguntas e respostas também, que Raul Teixeira procurou estruturar o livro dessa forma. Camilo vai respondendo e nos trazendo diversos ensinamentos que nos permite sistematizar alguns tipos de casamentos que nós podemos encontrar na sociedade. E esses tipos de casamentos que nós encontramos aqui na orientação e explicação de Camilo, nós também encontramos na contribuição de um autor do movimento espírita brasileiro, que é Martins Peralva. E ele também sistematiza da mesma forma que nós encontramos aqui em Camilo, nessa obra Desafios da Vida Familiar. E o primeiro tipo de casamento que nós podemos refletir, né, que nos diz respeito a algumas questões que Camilo nos fala, que muitas vezes podemos, na verdade, estar encontrando a pessoa com quem nós vamos nos consorciar pela primeira vez. Nem sempre é um reencontro. Nem sempre é um reencontro. Às vezes estamos encontrando alguém pela primeira vez. Ou seja, a primeira reencarnação que nós estamos nos relacionando com essa pessoa. E a aproximação, a relação acaba se estabelecendo, por quê? Porque há um complemento, segundo Camilo, um complemento psíquico. Ou seja, onde um alimenta o outro, no sentido da afinidade que possuem pelas experiências anteriores vividas, onde não se relacionaram, mas experiências que permitiram a eles construírem, né, bagagens espirituais e conteúdos psíquicos que estabelecem uma afinidade muito grande entre eles. Então são casamentos que Camilo classifica aqui, ou Martins Peralva também classifica, como casamentos casuais. Casual, ou seja, primeiro encontro de duas criaturas. E aí nós podemos encontrar duas grandes variações desse tipo de casamento, que é exatamente quando os espíritos possuem maturidade espiritual, como nós vimos lá naquele orientação do planejamento espiritual, esses espíritos que se encontram pela primeira vez, por essa afinidade, eles conseguem superar as dificuldades que são naturais do relacionamento de um casal. Conseguem se ajustar
apararem as arestas, superarem ali as dificuldades de relacionamentos que vão surgindo com o tempo, com a convivência, sem se magoarem profundamente. Pelo contrário, eles vão se ajustando um ao outro e percebendo o amor verdadeiro brotando dessa relação e constituindo, então, a partir dali, uma relação harmoniosa que facilita a jornada de ambos nessa atual reencarnação. No entanto, se um deles ou ambos são marcados pela imaturidade espiritual, eles terão grandes dificuldades de superarem os problemas, os desafios que a vida de casal traz para todos, sem exceção. E aí as feridas podem surgir, as dificuldades de relacionamentos, as mágoas talvez se acumulem, podendo chegar até mesmo a um ponto onde a separação seja um mal menor. E aí nós nos referimos aí ao capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala sobre exatamente essa questão. Nos traz a reflexão sobre, que a doutrina espírita nos orienta sobre a questão do divórcio, sobre a questão do casamento, e a afirmação do Cristo que não separemos o que Deus juntou. Quando Cristo afirma isso, ele está se referindo à união do amor. Quando há amor verdadeiro, não há nada que possa separar. Porque o amor, uma vez estabelecido, ele é um sentimento que nos conecta para sempre. Mas, em função da imaturidade dos seres, quando o casamento tem essa característica de ser casual, não houve esse planejamento prévio, e há uma afinidade inicial, ou alguns interesses, como o interesse da beleza física, ou das conveniências sociais, as dificuldades que surgirão na sequência, talvez não sejam superadas por esse casal exatamente em função da falta de maturidade espiritual. E aí talvez a separação seja um mal menor, como nós comentamos. Um outro tipo de casamento que Camilo aqui nos coloca de maneira muito clara nessa passagem, e também Martins Peral relaciona na sua sistematização, são os casamentos provatórios. Os casamentos provatórios. Esse sim já é marcado pelo quê? Pelo reencontro de espíritos de diferentes graus de agitamento espiritual, ou seja, espíritos que têm diferenças evolutivas entre si, mas que no passado se desentenderam. Por isso, voltam a encarnar para superar as provas a que forem submetidos e progredirem. Ou seja, tiveram seus desentendimentos, suas diferenças, mas possuem já algumas conquistas espirituais que permitem a eles, naquele processo de programação, de planejamento reencarnatório, encontrar no momento a oportunidade adequada para que novamente juntos, aí no casamento provatório, numa prova, tentarem juntos novamente superarem aquelas dificuldades, se reorganizarem naqueles pontos e darem, então, uma nova oportunidade para essa relação. Esse vínculo, construindo, então, a partir das experiências na Terra, novos laços de amor, fortalecendo a relação de amor entre eles. Esses são os casamentos provatórios. Mas existem os casamentos expiatórios. Ou seja, já estamos falando aqui, nesse tipo de casamento, de almas que erraram muito entre si. Almas que se feriram, que se magoaram profundamente, com dramas difíceis de serem superados muitas vezes, mas que reencarnam pela bondade divina um novo lar, para corrigir uma nova oportunidade os erros cometidos. É um casamento, então, de resgate. Aquele casamento onde percebemos ali, visualizamos as dificuldades da relação, as dificuldades dos conflitos presentes, mas entre eles é uma oportunidade de correção de grandes erros, de mágoas que permanecem aí entre eles. E aqui, novamente, o exercício do livre-arbítrio. Se a escolha for de enfrentar, porque
porque preparados estão. Lembra lá no início que nós falamos, né? Deus não coloca um fardo mais pesado do que nós possamos carregar. Ou seja, no planejamento, nós vimos ali no detalhe, explicado por Camilo, né? Nenhum planejamento é feito além das forças daqueles que precisam passar por provações ou expiações. Então, preparo nós temos condições de superar, mas precisamos ter decisão, coragem de fazer o enfrentamento. Se assim nós optamos por meio da coragem, do enfrentamento, e buscamos, né, observar ao nosso redor os recursos que Deus nos oferece, apoios que muitas vezes estão presentes, são filhos queridos, amados, que estão ali apoiando aquele casal muitas vezes, filhos que vão apaziguando ali situações complicadas, apoiando um, apoiando o outro, ou amigos, parentes queridos, né? Ou o próprio conhecimento de uma doutrina, de uma religião, que permite a eles buscarem, né, o reforço, o apoio necessário para enfrentar as dificuldades e superarem, né, esses conflitos e se reharmonizarem, que é o objetivo do processo, que é a finalidade dessa programação. Mas, pelo nosso livre-arbítrio, às vezes não escolhemos esse caminho. Não valorizamos os recursos que temos à nossa disposição. E, novamente, talvez possamos adiar esse processo de reparação, mas que deverá acontecer em algum momento, no futuro. E existem os casamentos que são classificados como sacrificiais. Bom, que casamento é esse? É a união de um espírito um tanto evoluído. Aqueles espíritos que aproveitaram as oportunidades, né, tomaram as decisões no caminho correto e evoluíram, se distanciando, então, daquele ser, daquele companheira, que por opção, por uso do livre-arbítrio, por escolha, talvez não tenha a mesma velocidade no seu processo de evolução. Mas o amor está ali presente. O sentimento de amor, ele jamais desaparece uma vez ele instalado entre criaturas, ele jamais desaparece. Ele só se aperfeiçoa, ele só aumenta com o tempo. Então essa união é de espíritos um tanto evoluídos com outros menos evoluídos, com o fim de auxiliá-lo a progredir. Ou seja, era um casamento sacrificial porque aquele que evoluiu, aquele que ampliou a sua compreensão da realidade espiritual e da importância do amor em suas vidas, pede muitas vezes e programa retornar para resgatar aquele ser amado que permaneceu, né, nos níveis inferiores do processo evolutivo. E vem por meio, por exemplo, do casamento. É um casamento sacrificial. Muitas vezes, quando nós falamos desse tipo de casamento, né, nós observamos casais, quando refletimos sobre isso, os casais se entreolharem e a gente quase que lê os pensamentos, né? Quando eles se entreolham, tá vendo? Eu sou aquele que evolui mais, eu estou resgatando você aqui. E o outro, né, às vezes pensa a mesma coisa. Está pensando mesmo, eu evoluí, estou resgatando você aqui. Quando isso acontece, às vezes nenhum dos dois está na situação de mais evoluído, né? Porque aquele que está mais evoluído, ele realmente está ali com doação, né? Está ali resgatando aquele ser amado, querido, e às vezes se anula em algumas situações para poder levar aquele a quem ama. E existe o casamento a pins, né? A gente já pode imaginar que são talvez poucos, né? São raros, talvez. Mas são casamentos de espíritos evoluídos, né? Com sentimentos elevados que se amam verdadeiramente. Corações afetuosos, juntos com o objetivo supremo para aliados adiantarem-se espiritualmente. São aqueles casamentos que nós observamos alguns na sociedade, né? Próximos de nós, às vezes distantes, mas daqueles que realmente a gente percebe um amor verdadeiro, onde um apoia o outro, onde um compreende o outro, onde um é a força do outro. Estão ali para se ajudar mutuamente nesse processo de evolução, né? Talvez possamos nos arriscar aqui a afirmar, né, alguns desses casamentos, mas sem dúvida nenhuma, Allan Kardec, né, com a sua querida
né, Amélie Baudet, né, teve ali um casamento afim, né, alguém que deu todo o amparo para que ele pudesse, né, realizar a missão que realizou. Talvez se não fosse por ela, né, e o apoio dela, não seria muito mais difícil do que foi, né? Esse é um exemplo que a gente pode citar. Mas, independentemente, né, do tipo de casamento que nós venhamos a ter ou que nós estamos tendo na atual reencarnação, né, às vezes a gente fica em dúvida, né, qual categoria, né, de casamento nós possuímos. Independente disso, a preocupação não deve ser essa, mas a preocupação é de como nós devemos trabalhar para aproveitar essa experiência, para desenvolver, né, esse relacionamento da melhor maneira possível, para que ela realmente seja uma experiência mútua de crescimento, de desenvolvimento, de evolução para aqueles que, né, se decidiram por essa experiência. E aí é necessário nós refletirmos sobre, em qualquer tipo de convivência, em qualquer tipo de relação, alguns exercícios são fundamentais, em especial no casamento. Né? E aqui nós fazemos uma analogia, uma metáfora, né, com aquele atleta de alto desempenho. Né? Se ele quer ter bons resultados, alcançar o objetivo dele, tem que exercitar. E exercitar com disciplina, né, com coragem, com vontade. Assim é em tudo que nós queremos realizar, de fato. Nós precisamos, né, trabalhar, lutar. Né? Nada se constrói sem, verdadeiramente, né, com bases sólidas, nada se constrói sem luta, sem esforço, sem dedicação. E o casamento, né, não é algo diferente, talvez seja em especial o casamento. E aí, para praticar a caridade no lar, que é a grande oportunidade de todas as relações que nós estabelecemos, é uma oportunidade de prática do exercício da caridade. Lembrando o aforismo da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Então, qualquer exercício, em qualquer relação que nós estabelecemos, deve ser um exercício de prática da caridade. E no casamento não é diferente. Nós devemos praticar a caridade no lar para salvar o casamento, afirma. E esse trecho aqui é uma orientação de Emmanuel que nos traz essa colocação. A meditação, a oração em conjunto, a procura do bem em toda parte, auxiliarão a paz no lar. A oração, o exercício do bem, a prática do bem em conjunto, né? Juntos realizar o bem, é uma forma de construção, né, dessa salvação do casamento. Poderíamos definir, então, como uma ginástica diária, onde os principais exercícios são perdão, a tolerância, atenção, respeito e renúncia. Ou seja, é preciso o perdão como um treino da compreensão. Em qualquer relação, como nós comentamos, mas no casamento é fundamental. Perdoar o outro. Perdoar, né, as dificuldades que cada um possui. Os momentos de dificuldades que às vezes fazem com que, né, nós nos magoemos. Lembrando sempre que a mágoa, nós nos permitimos a mágoa. O nosso orgulho e o nosso egoísmo, que nos permite a mágoa. Então é natural ainda, no nosso nível evolutivo, nós nos magoarmos. E no casamento ele também acontece. A mágoa se instala. Mas é fundamental que nós possamos admitir que ela está presente e fazer um esforço de superá-la. Joana de Ângeles nos alerta, no livro Florações Evangélicas, na mensagem Mágoa, ela afirma o seguinte, que a mágoa é de fácil combate no início. É de fácil combate no início. Ou seja, quando há entre o casal, né, essa transparência, essa amizade, esse desejo sincero, né, de construírem, né, um bom relacionamento, um relacionamento harmonioso, quando um se magoa com algo que o outro fez, o diálogo já é o passo seguinte, já se coloca a situação e se constrói a solução. Mas, infelizmente, nem sempre é dessa forma que nós agimos. Muitas vezes ouvimos e conhecemos experiências de casais onde, em um determinado momento de crise, de discussão, que pode acontecer,
né? Um começa a falar com o outro, né? E às vezes se eleva o tom, dizendo, tal dia você me falou isso, falou aquilo, você me disse isso, você me disse aquilo. E o outro olha, eu nunca te falei isso, eu nunca te disse isso, quando te falei isso? Como não? Há 25 anos atrás, numa quarta-feira à noite, você me falou isso, numa noite chuvosa, e você me disse isso de tal maneira, e você estava usando tal roupa. Lembra de tudo em detalhes, né? 25 anos havia mágoa presente, atrapalhando aquela relação, corroendo aquela relação, quando ela poderia ter sido resolvida com facilidade no início, conforme o Joana de Angelis nos alerta. Por isso a importância, né, do perdão, o exercício do perdão, que é esse treino da compreensão. Mas o perdão verdadeiro é aquele perdão onde nós esquecemos a ofensa verdadeiramente. E esquecer a ofensa não é esquecimento da memória. Porque quando algo nos magoa, pelo nosso próprio egoísmo, muitas vezes, né, o orgulho ferido, né, aquilo nos afetou, nos atingiu, a memória registra, né, nós lembramos. Mas o perdão verdadeiro é o esquecimento do coração. Nós lembramos do fato, mas o que brota no nosso coração é um sentimento de bem-querer. É um sentimento de compreensão pelo erro do outro, pelo equívoco que o outro cometeu. E nós, então, né, perdoamos. Mas além de perdoar, no sentido do esquecimento do coração, é desejar o bem, né? É ficar feliz com o bem que alcança o outro que se magoou. Esse perdão que nós devemos treinar, o perdão verdadeiro. Mas temos que também exercitar a tolerância. E a tolerância é o treino da aceitação. Ou seja, nós vamos aqui buscar aquela definição da verdadeira caridade como Jesus a entendia, que é a pergunta que Kardec fez aos Espíritos Venerandos. Kardec queria saber qual era o sentido da verdadeira caridade como Jesus a entendia. E a resposta dos Espíritos foram em 3 partes. Primeiro, benevolência para com todos. Já fazer o bem a todos, em todas as situações, em todos os momentos. A segunda resposta, indulgência para com o próximo. Ou seja, compreender que o outro tem defeitos como você também tem, como nós também possuímos defeitos. Então, compreender e aceitar a imperfeição do outro, a indulgência. E a última, a terceira resposta é o perdão das ofensas. Então, é treinar a caridade, o perdão, e a tolerância é exatamente a aceitação de que o outro é imperfeito, que ele está no caminho como nós estamos, e que ele erra como nós erramos. Se nós cometemos erros e queremos que o outro nos tolere, aceite e nos ampare para que possamos não errar mais, assim devemos agir para com aquele que escolheu caminhar conosco nesta atual encarnação. Aceitar o outro como ele é, compreendê-lo, não querer colocá-lo numa figura, né, ideal, né, que nós muitas vezes criamos, e querer que ele se transforme no ideal que nós desejamos. É aceitar ele como ele é. Isso é tolerância. E a atenção é o treino do diálogo, ou seja, prestar atenção naqueles que estão conosco. Isso vale para todos os relacionamentos, mas para o casamento é importante. Prestar atenção no outro. Às vezes chegamos em casa, o outro, né, depois de um dia onde cada um teve as suas dificuldades, os seus trabalhos, suas experiências, né, nos reencontramos no final do dia ou à noite e não observamos como o outro está. Se ele está mais quieto, mais quieta, se ele está silencioso ou não, se ele está alegre ou não, se ele está feliz ou não, se ele está triste ou não. Ou seja, estar atento ao comportamento do outro, prestar atenção no outro. Às vezes há processos de dramas, de depressão, que começam gradualmente. E o casal, né, ou o esposo ou a esposa, não percebe. Não presta atenção, não vê aquele processo se instalando. E muitas vezes então não dá auxílio na hora que poderia ser mais importante dar. Então estar atento, prestar atenção no outro, observar o que o outro pensa, o que o outro diz,
o que o outro se manifesta, se não por palavras, pelo comportamento. Isso é uma atitude de amor, de carinho, de respeito. Isso se faz por treino, diálogo, conversar, dialogar. Hoje em dia, infelizmente, pela vida moderna, a tecnologia que nós temos à nossa disposição, que é tão importante e útil, mas que devemos dominar e não deixar que ela nos domine. Quantas vezes observamos, às vezes em restaurantes, às vezes em ambientes públicos, ou às vezes no lar, cada um com o seu smartphone, olhando seus próprios vídeos, suas próprias mensagens, depois de um dia todo separados, depois de um dia todo onde não se encontraram. E quando estão juntos, cada um continua olhando aquilo que lhe interessa a si. Não dialogando, não prestando atenção no outro. E um outro treino importante é o treino do respeito. O respeito é o treino da educação. Isso é base para qualquer relacionamento. Nós poderíamos afirmar que quando falta o respeito, talvez falta a condição necessária para que aquela relação realmente dê certo. Enquanto há respeito, há a oportunidade de reparar, de corrigir, de reconstruir as relações. Mas quando falta o respeito, aí a dificuldade é muito grande. Então, o respeito é o treino da educação, de ser educado. Por que levantar a voz e agredir com a voz mais ríspida? Às vezes não fazemos isso. No ambiente social, nós nos controlamos, nós não levantamos a voz, nós nos mantemos numa situação ou numa posição de educação. E por que no lar da família não temos o mesmo cuidado, o mesmo respeito com aquele que está ao nosso lado? Educação é o treino que devemos ter para manifestar o nosso respeito. E finalizando, os exercícios aqui que Emmanuel nos orienta, como práticas diárias, que devemos exercitar constantemente, é o exercício da renúncia. E a renúncia é o treino da doação. Ou seja, nos doarmos ao outro. Pensarmos em primeiro lugar no outro, para depois pensarmos em nós, sem nos anularmos. E casamento não é um anular-se para viver a vida do outro. Um apoiando o outro, um amando o outro. Mas, em determinados momentos, situações, é fundamental que exista esse comportamento, a atitude da renúncia. Renunciar é o treino da doação. Em determinados momentos, doar-se ao outro, ao interesse do outro. Para isso, obviamente, é importante a atenção, perceber o que é importante para o outro. Às vezes, o compromisso de sábado à tarde, familiar, que a esposa ou o esposo possui, é importante para ele. E ele manifesta isso em muitas formas, muitas maneiras. Então, talvez naquele momento, renunciar ao seu interesse, ao seu compromisso, para doar-se ao outro. Por quê? Porque é importante para ele. É importante para a vida dele, é importante nesse momento da vida dele. Então, doar-se a ele. E da mesma forma, em outros momentos, ele também terá o mesmo comportamento para com você. Esse exercício é um exercício que combate o nosso egoísmo. Que combate essa grande chaga, que é um dos grandes obstáculos da humanidade, que é o egoísmo. Então, esses exercícios orientados por Emmanuel são exercícios que nos faz praticarmos a caridade no lar, em especial na relação do casamento. Se for um casamento casual, expiatório, provacional, sacrificial, esses exercícios serão necessários. E mesmo no casamento afim, eles fazem parte da convivência e por isso a relação é uma relação entre afins. Então que possamos aproveitar essas reflexões que a espiritualidade nos traz acerca dessa importante relação que a vida material nos oferece. Para aqueles que possuem em sua programação espiritual a experiência do casamento. Que possamos refletir sobre a importância dele, a importância dessa experiência em nossas vidas, não só a vida atual, mas também a nossa vida futura. Que possamos aproveitar essa experiência, aqueles que já estão nelas,
ou aqueles que se preparam para ingressar nessa escolha, que possamos refletir constantemente e praticar esses exercícios diariamente para construir uma felicidade futura que tanto nós almejamos. Muito obrigado pela atenção de todos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações, mas principalmente em nossas consciências. Muito obrigado.